Olá! O próximo assunto que eu vou abordar vai ser sobre a hierarquia dos seres celestiais. A visão muçulmana, que é muito influenciada pelo zoroastrismo e pelo judaísmo. Deus nos abençoe, espero que você aproveite. Todas essas informações, elas são, em minha opinião, mitológicas, né? São lendárias. E elas influenciam e são influenciados. Uma influencia a outra. Seres sagrados no islamismo. O ser mais sagrado no islamismo é Alá. Alá não é o nome de um Deus, como Jeová é o nome de um Deus. Alá é Deus, ou seja, a palavra Alá significa Deus. No islamismo existem 4 tipos de seres criados por Alá, que são os animais, os humanos, os anjos e os jin, anjos. A palavra anjos é mencionada anjo ou anjos é mencionado aproximadamente 80 vezes no Corão. Os anjos no islamismo, eles não possuem livre-arbítrio, eles não podem pecar. Portanto, Satanás, como nós o conhecemos, ele não é um anjo caído, ele é um jin, é um outro tipo de ser. Eles possuem, dependendo da sua importância, 2, 4, ou 6 ou 8 asas. Eles louvam a Deus permanentemente e são emissários, são mensageiros entre Alá e os muçulmanos, e não entre os homens. Arcanjos. No islamismo há 4 arcanjos. Jibril, que é o nosso Gabriel, que ele é mencionado no Corão. O Micail, que é o nosso Miguel, também mencionado no Corão. Azrael, que é o anjo da morte. E Israfel, que é o anjo da música. Embora o Islã proíba quase todos os instrumentos. Ordem dos Abdal. Essa ordem possui mais ou menos 70 anjos que garantem que o universo se revele da forma que é revelada a nós, como nós o vemos, né? Ordem dos El-Karubian, que são os querubins. Eles existem apenas para louvar Alá. Ordem dos Uris, na verdade é uma ordem feminina. Elas são anjas, digamos assim, né? Elas existem apenas para entreter Alá. Elas dançam e cantam eternamente para entreter Alá. Ordem dos Afaza. Cada muçulmano, não cada pessoa, os muçulmanos. Cada muçulmano possui 4 anjos da guarda. 2 para o dia e 2 para a noite. Ordem dos Al-Zabaniya. São 19 anjos que guardam as portas do inferno, para onde vão todos aqueles que não são muçulmanos. Ordem dos Malaika. Esses anjos são responsáveis por registrar todas as ações humanas, tanto as boas quanto as más. Isso é interessante, porque o islamismo acredita em predestinação, que tudo está escrito, tudo é predestinado. Então, se eu faço bem ou se eu faço mal, isso já foi escrito por Alá. Por que eu vou ser culpado por um mal que eu fiz porque eu já fui destinado para fazer aquele mal? De qualquer forma, essa ordem registra todas essas coisas. Ordem dos Mukai e dos Nakir. Essa ordem não tem correspondente nem no judaísmo e nem no cristianismo. São anjos negros, muito altos, muito grandes, negros de profundos olhos azuis. Eles são encarregados de entrevistar ou de interrogar as pessoas após a morte para determinar o tamanho da fé de cada pessoa e dar a ela o pagamento por isso. Satanás no islamismo. O diabo, que é chamado no islamismo de Iblis, ou Satan, ou seja, Satã, é um ser dentre os jinn, é uma espécie diferente de homens, animais ou anjos. Ele não é um anjo porque ele desobedeceu a Deus, e os anjos não podem desobedecer a Deus, porque eles não têm livre-arbítrio. Os jinn têm livre-arbítrio. Então é uma crença comum entre o islamismo que ele é um jinn e não um anjo. Iblis, ou Satanás, na verdade era o mais piedoso e justo de todos os seres celestiais. Ele vivia no meio dos anjos como uma pessoa muito rica vive no meio do pobre para compartilhar com os pobres a sua riqueza. Ele era piedoso, então a sua piedade fazia com que ele vivesse entre seres inferiores. Isso tudo mudou quando Alá criou Adão, o primeiro ser humano. Aí começou a queda de Iblis. Isso aqui é o Corão. O Corão nos fala que assim que Alá criou Adão, Satanás ficou rodeando ali o homem para saber o que aquilo era. E aí quando tocou em Adão, viu que Adão era de barro e viu que Adão era oco. E aí pensou, ele é oco, ele jamais vai poder se sustentar. Corão, Sura 7, versículo 11 e 12, diz assim: E com efeito, criamo-vos, em seguida configuramo-vos. Depois dissemos aos anjos, prostrai-vos perante Adão. E prostraram-se todos, exceto Iblis. Ele não se prostrou.
Alá disse: o que te impediu de te prostrares quando tu ordenei? Iblis disse: sou melhor que ele, criaste-me do fogo e criaste-o do barro. Tendo desobedecido a Alá, Satanás é expulso da companhia de Alá, todavia manteve seus poderes. Satanás pede a Alá para que continue tentando, para que tente a humanidade, para provar a Alá que o homem é fraco e não pode, e que o homem é fraco e não pode se manter, e que o homem vai desobedecer a Deus. O destino dos maus e de Satanás no islamismo. Satanás passará toda a vida humana na Terra tentando a raça humana. No final de tudo, ele vai ser lançado no inferno com todos os humanos que não são muçulmanos, com todos os não muçulmanos e com todos os seus anjos. Ele será lançado no fogo do inferno. E ali passará a eternidade sofrendo com todos os não muçulmanos. A mitologia islâmica sobre seres espirituais é muito complexa e é bem mais abrangente do que a gente vai comentar aqui, ok? Mas eu acho que para efeitos de interesse do nosso estudo, está de bom tamanho. Todas essas informações que nós tivemos acima, elas são, em minha opinião, mitológicas, né? São lendárias. Mas elas contêm uma sabedoria e elas influenciam e são influenciados. Uma influencia a outra. No próximo vídeo nós falaremos especificamente sobre a hierarquia dos seres celestiais no cristianismo, ok? Deus abençoe sua vida. Sou o pastor Paulo Tide. Grande abraço e a gente se vê pelo caminho.